Boa noite, professora Fátima. Professora Fátima, está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo bem, está ótimo. Seja bem-vinda, professora Fátima. Uma alegria enorme estar com você, te recebendo. Eu já falo contigo. Eu agora vou dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui com a gente nessa live, hoje, às 18 horas, para te ouvir, professora. Então, bem-vindo a todos, bem-vindo a todas nesse evento Janela de Desenvolvimento Humano em Tempos de Quarentena. Esse evento é uma reunião de intelectuais, de artistas, de professores, de catedráticos, de administradores públicos, também de artistas. Estamos recebendo aqui para falar nas nossas lives poetas, curadores de arte, artistas plásticos, arquitetos renomados, quadrinistas, cineastas. Na verdade, um espaço de compartilhamento de conhecimento que tem como espinha dorsal um tema fundamental, né, para a humanidade, que é o próprio desenvolvimento humano. A inspiração desse evento foram, né, aquelas lives bonitas dos cantores que inicialmente começam na Itália, né, nas janelas, né, nas varandas, onde esses cantores eles iniciavam algum tipo de tentativa de acalmar o coração das pessoas enquanto elas estavam enclausuradas, né? Ainda mais um povo italiano, um povo tão aberto, como é o povo brasileiro, né? Um povo que adora fazer contato, fazer festas, fazer conversas, né? A clausura para nós é uma coisa muito difícil. Então, a tentativa era de acalmar. E aí vários intelectuais se reuniram e pensou, bom, nós podemos também ajudar as pessoas no seu desenvolvimento pessoal, porque essa pandemia, essa quarentena traz novos desafios, né, para cada ser humano, né, para cada pessoa na sua relação, e também como desenvolvimento profissional, um momento de oportunidade, né, para que a gente possa melhorar as nossas competências profissionais. E aí foi feito esse convite. Então, é uma alegria receber vocês, a gente está tendo uma audiência bacana, estamos com cerca de 2.000 inscritos, temos várias universidades que acolheram esse evento e estão oferecendo crédito aos alunos que participam. Inicialmente começou com as faculdades aqui de Brasília, onde inicia esse evento, com a Uniceub, uma faculdade, já hoje uma universidade de alto gabarito e que tem cursos magníficos. Depois a Católica, sempre uma instituição importante distribuída no país inteiro, né? E nós estamos recebendo agora novos pedidos. A Universidade Federal do Espírito Santo tem vários alunos nos seguindo e professores, além de empresas que nos adotaram, né? E organizações públicas, né? Então, como a Copel, né? Nós temos aí centenas de funcionários da Copel, que é a maior distribuidora de energia do Paraná, o pessoal fidelizado com a gente. Temos aqui vários órgãos do judiciário, tribunais, o Tribunal Eleitoral está em peso aqui, tanto o TSE como as regionais, o pessoal da Procuradoria-Geral da República, o pessoal da Presidência da República. Agradeço ao André, que trouxe os seus colegas da área de gestão de pessoas da Presidência da República e muitas outras organizações que eu não vou citar aqui, vou pedir desculpa, mas tem muita gente envolvida, né, nesse sentido da gente compartilhar conhecimentos. Então, muito obrigado. E hoje eu tenho o prazer especial de receber a professora Fátima Baima, que foi a minha professora, né? Ela é mais nova do que eu, né? Porque eu entrei velho no mestrado, viu, professora? Mas a Fátima é uma pessoa extraordinária, né? Então, assim que eu cheguei lá, eu percebi nela uma dedicação, um carinho, um esforço tão grande que os alunos todos ficavam encantados com ela, né? E queriam fazer os cursos que ela ministrava. E aquilo era, sem sombra de dúvidas, uma passarela de professores do mais alto gabarito que mudavam a vida dos alunos por ali que passaram, né? E eu digo para você, sem sombra de dúvida, de que aquilo me transformou, né? Eu não sou nada de especial hoje, mas o pouco que eu aprendi com vocês, né, principalmente a respeitá-los, né? Eu fico até um pouco emocionado, né, mas a emoção faz parte da vida, né?
Então, te agradeço do fundo do coração, Fátima, a sua generosidade em nos conceder essa apresentação e a felicidade de estar do teu lado, né? Porque o destino nos deixou distante, porque você está no Rio, nós estamos em Brasília, mas o carinho permanece, né? E você também é professora do lado de uma catedrática e escritora que a gente tem uma paixão, entre outros, né? Que é a Silvia Vergara, uma pessoa que tem que me ensinou a escrever, né? Me dava bronca e me ensinava a escrever, né? Então, e ela fez isso de uma forma espetacular, né? E com uma simplicidade enorme, né? O bom professor não faz pose, né? Ele simplesmente olha para a deficiência do aluno e o ajuda, né? Então, se a Silvia estiver nos ouvindo aqui, que eu não sei, parece que ela podia entrar, mas deixo ela uma grande homenagem, reconheço ela como uma das maiores professoras que o Brasil já teve na história, e não tem aluno no mestrado e no doutorado que não conheça a Silvia Vergara pela sua competência na metodologia científica, né? Então, são lembranças muito boas, né? E que estão presentes fazendo a nossa vida. Então, muito obrigado pela sua presença em estar aqui com a gente. E eu já aproveito para convidar você para a próxima live, que vai ser amanhã às 10 horas, de um cara inédito. Nós chamamos um quadrinista, Fátima, que é um cara que traduz na sua obra, nas suas histórias em quadrinho, o que acontece aqui em Brasília. Ele já ficou referência no Brasil e já é citado no mundo como uma grande personalidade, né, nessa transposição do cotidiano de uma cidade, de um país, né, para histórias em quadrinho. Então, vale a pena, o moleque é show. Então, são esse tipo de pessoas que estão aqui, né? Entre outros, um outro colega meu que fez doutorado junto comigo, que era analfabeto até os 18 anos, vem fazer talk show aqui para contar a sua história, de como é que ele saiu, né, do analfabetismo, e hoje ele é professor de várias universidades federais. O cara é sensacional, cheio de sucesso, e como é que ele se conseguiu incluir num país que só propõe a exclusão, né? Então, você está convidado aqui, é um convidado especial para ouvir essa personalidade falar. Então, a nossa dinâmica, eu vou te passar a palavra, você fique à vontade, a janela é sua, nós estamos dentro da sua sala, da sua casa, e assim que você terminar, com certeza nós vamos iniciar um bate-papo maravilhoso com o pessoal que está nos ouvindo. Fátima, seja bem-vinda, e mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Então, eu que agradeço o convite e aproveito para dar boa noite a todos e a todas. É um motivo de grande satisfação estar aqui com você, a generosidade das suas palavras, o carinho com que me recebe para essa live, e dizer também que eu tenho grande admiração por todos aqueles que se dedicam à educação. E você é um deles, né? O seu papel, o seu empenho à frente da Universidade Corporativa do Banco do Brasil é algo que tem que ser sempre enfatizado, porque é uma contribuição muito rica, muito bonita para a nossa educação. Eu vou trabalhar o tema da educação no século XXI, educação em tempo de pandemia e os principais desafios. Um tema, educação, que é muito cara, muito importante para mim, para você, a Carbone, e para muitos que nos assistem aqui. Então, eu vou já iniciar compartilhando a tela e dizer que é importante nós nos situarmos no momento em que vivemos. E aí vou fazer uma rápida retrospectiva para nos situar nessa economia 4.0, nessa indústria 4.0, para em seguida, nessa quarta revolução industrial, para em seguida poder trabalhar o que se espera de uma educação que possa atender aos desafios que nós nos defrontamos nesse momento pelo qual estamos passando. Daí, então, eu vou compartilhar os slides aqui com vocês. Entrou os slides, Fátima. Que bom. Então, estão todos olhando.
como eu mencionei, vou fazer uma rapidíssima retrospectiva e vou logo para a terceira revolução industrial, porque é um momento que nos toca mais diretamente. Eu, pelo menos, já era nascida, porque faço parte da terceira idade, muito assumida, mas a maioria de vocês, se não tivessem nascido nessa época, já estavam próximos, né? Então, a nossa audiência está muito próximo dessa data da terceira revolução industrial, cujas principais características estão relacionadas com o desenvolvimento da computação, com o desenvolvimento da internet, com o avanço da ciência e da tecnologia, uma revolução que, obviamente, vai se diferenciar com relação às duas primeiras, que também trouxeram mudanças significativas. Mas aí nós chegamos na indústria 4.0 ou na quarta revolução industrial, e que muitos também chamam da sociedade 4.0. Foi um termo cunhado em 2012 na Alemanha, na Feira de Hannover, quando vários especialistas estavam se debruçando sobre o tema da tecnologia bastante avançada. E as principais características desse mundo é a velocidade imensa, amplitude, profundidade das mudanças que esse avanço das tecnologias vem ocasionando na sociedade na qual nós vivemos. É o avanço da economia digital. E essa economia digital, ela se define com 3 pilares, né, que chama-se também dos 3 As. As por quê? É a automação, a inteligência artificial e a analytics, né? Não que não tivéssemos automação na terceira revolução industrial, mas o que ocorre é que começa a se manifestar de uma forma prática. Nós conseguimos perceber o impacto disso na nossa vida, né? Então, são essas novas tecnologias impondo ao mundo grandes mudanças nas organizações que trabalhamos, nos nossos relacionamentos, na nossa vida de uma forma geral. E essa indústria 4.0, ela é a própria transformação digital que se manifesta nas organizações e que são alavancadas por essas tecnologias que eu acabei de mencionar, as 3A, né? E aí, que transformação digital é essa? São certas práticas que ocorriam anteriormente, mas agora de uma forma muito diferenciada, né? E levando a uma ressignificação em várias categorias de trabalho, de carreiras, de profissão, nas organizações, né? E elas se fazem presente o uso dessas tecnologias em vários setores da sociedade. Se faz presente em bancos, no mundo do turismo, nos escritórios de advocacia, na saúde, sem dúvida, e na educação, que é o nosso tema central. Basta nós mencionarmos aqui o PISA, né, que são programas promovidos para fazer avaliação de vários países, que a gente vai ver a quantidade de dados que existem com as provas, com os exames que os alunos fazem por volta de 15 anos. Então, esse acúmulo de dados fornece uma gama de informação que, se adequadamente trabalhada, vai possibilitar uma série de avanços na educação. Infelizmente, a nossa educação não tem avançado muito, né? Mas, por exemplo, nos primeiros anos da educação básica, já se percebe algumas melhoras, mas muito mais precisa ser feito, não é? Mas o que eu quero mostrar aqui, enfatizar, é o impacto do uso dessa tecnologia na educação.
E aí a gente está falando muito mais quando se trabalha a quantidade de dados imensa, né? E poder utilizá-las em benefício da educação, muito mais do que se fala como a tal da analytics, né? Quer dizer, análise através dessa quantidade de dados. Mas também nós já conseguimos vislumbrar o avanço da inteligência artificial que vai possibilitar ganhos para a educação. Ainda está bem embrionária, mas logo vai ser possível, através das expressões faciais, quando os alunos estudam diante de um computador, perceber essas expressões faciais em termos de quais os conteúdos que estão agradando, quais os conteúdos que não causa uma relação de entusiasmo, né? Que leva uma certa acomodação, para poder, então, com essas informações, né, já partir para uma tomada de decisão. Então, trata-se de uma transformação digital no sentido de que fornece dados que leva a uma tomada de decisão muito próximo de um professor, né, ou até superando a capacidade de juntar essas informações e possibilitar, a partir daí, traçar o perfil do aluno, criar uma jornada de conteúdo em diferentes formatos, procurando maximizar o seu aprendizado, que o mais importante, o que está em jogo aí, é a capacidade de aprender. E que isso guarda um paralelo com o que o Carbone trabalha muito no livro dele, com as curadorias, com as trilhas de aprendizado, ou seja, muito mais flexibilidade em face do perfil desse aluno e do que ele precisa estudar para atingir os seus objetivos de acordo com aquilo que ele está valorizando, e faz muito mais sentido para ele. E um outro exemplo que eu posso trazer para chegar muito mais perto das nossas vivências, no sentido do uso dessas tecnologias, né? É o caso o exemplo do Uber e da Netflix, né? Os táxis, eles já existem há um bom tempo, mas o Uber realmente introduziu uma grande revolução em todos os processos, né? Quer dizer, é uma companhia, é uma organização que praticamente abraça uma quantidade imensa de carros, mas não é proprietário de nenhum dos carros. Além disso, muda a relação, os vínculos trabalhistas, né? Além disso, você é monitorado no seu percurso, ou seja, tudo isso é uma revolução que nos está sendo possibilitada em função do uso dessas tecnologias. Um outro exemplo também que toca a todos nós, principalmente depois que começou a pandemia, os filmes, as séries, já que estamos confinados, quer dizer, é uma grande parcela da população, né, está confinada, é o Netflix, né, uma cadeia, uma quantidade imensa de filmes, mas, no entanto, é uma organização que não possui, né, ela não possui nenhuma sala de cinema, nenhum cinema, né? E o que a gente percebe é que possibilita, sim, ganhos no sentido do custo que diminui, a escala, que também possibilita o aumento da escala do lucro dessas grandes empresas de organizações que surgem, a ponto de, já nesse trimestre de 2020, de acordo com os dados desse estudo, mostra que no primeiro trimestre de 2020, onde já estávamos nesse contexto da pandemia, mais de 15 milhões de novos usuários passaram a aderir à Netflix, né? O dobro do que fora previsto. Nós, então, enfatizamos que nem tudo são flores, nem tudo tem esse lado positivo da tecnologia. Há também o lado cinzento, o lado sombrio, e o mesmo exemplo que a gente utilizou, a palavra Uber, né? Existe também o fenômeno da uberização, né? Mas aí no sentido bem mais cinzento,
porque está relacionado a perdas de posições, de postos no mercado de trabalho. É o que se chama da gig economy, do bico, né? Onde pessoas, apesar de terem boas formações, a gente de vez em quando se depara, né, dirigindo um Uber e sem os seus direitos trabalhistas, sem uma série de vantagens que anteriormente possuíam em função até da sua formação, né? O que nós percebemos também é a tecnologia extinguindo muitos postos de trabalho, mas também criando outros em segmentos muito mais complexos e sofisticados que necessariamente vão demandar um grau de conhecimento, de competência muito mais elevado, né? Então, o que é importante frisarmos é que esta revolução 4.0, essa indústria 4.0, ela não afeta somente cargos de baixa complexidade, mas também cargos, posições como gerentes, contadores, auditores, advogados e, por que não, também os professores. Temos aqui um quadro relacionando o ritmo de substituição da mão de obra pelas máquinas, né? E aí nós verificamos que, num curto período de tempo, de 2018 a 2025, já há uma previsão do Fórum Econômico Mundial que, em 2025, o percentual de máquinas vai ser superior ao percentual de seres humanos em postos de trabalho. Então, esse é o lado cinzento. Obviamente, tudo isso coloca como um debate central, um tema central, a desigualdade, né? A maioria dos países está percebendo o aumento dessa desigualdade, mas até essa desigualdade se transforma, né? Há pouco tempo, o que a gente via quando se falava de desigualdade era muito mais a concentração de renda, tanto que se dizia tantos por cento da população, um percentual pequeno, 1%, detém 50% dos bens, né? E aí eu trago aqui para vocês um livro de 2019 que eu considero bem interessante, Tempos de Paixões Tristes, né? Onde trabalha a questão das desigualdades. As desigualdades que está muito mais fragmentada, facetada, né? Que diz respeito às desigualdades de quem tem conhecimento, quem não tem conhecimento, quem tem emprego, quem não tem emprego, os visíveis, os invisíveis, né? E é um livro que se adequa muito bem para a realidade que a gente está vivendo, inclusive a nossa realidade aqui brasileira, quando a gente vê, também não é exclusividade nossa, né? Quando a gente se dá conta que, em função dessa pandemia, várias desigualdades que se manifestam na ponta dos sistemas, né? Que estão na frente, lidando com o público, né? E que aí vale a pena citarmos os incansáveis profissionais de saúde que estão na linha de frente, os enfermeiros nessa pandemia e também os professores, né, que tiveram de se reinventar para dar conta de todos esses problemas que vieram nessa explosão dessa pandemia, nesse tsunami da pandemia, né? E aí, o que existe de desigualdade nisso aí? Podemos mencionar os salários díspares, né? O quanto que, quando se fala em valorizar o papel do enfermeiro, né? Quanto é que ganha em relação a outros profissionais de saúde, é uma disparidade muito grande. O próprio professor de educação básica é uma disparidade com relação aos próprios profissionais do ensino superior, né? Que chega a ganhar muitas vezes 10 vezes mais a diferença, quando em outros países esse percentual é bem menor, né? E aí nós continuamos enfatizando aqui esse contexto do trabalho, né? Falando em muitas profissões que estão em fase de extinção, já estão sendo extintas, mas, ao mesmo tempo, vagas que não são preenchidas devido
as nossas escolas, as nossas universidades não estarem promovendo, oferecendo pessoas formadas com as competências para ocupar cargos que estão na ponta do desenvolvimento, na franja do desenvolvimento, como os dados recentes aí dessa pesquisa mostra que cerca de 43% das vagas profissionais nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia, não estão sendo ocupadas em função da escassez de pessoas que apresentem esse tipo de conhecimento, essas competências, né? Mas o que vários estudos apontam é que, em função desse mundo que a gente vive, dessa indústria 4.0, né, e com esse enxugamento, essas profissões que vão sendo extintas e outras que vão surgindo, né, é que, num futuro bem próximo, cerca de 20% de profissões terão o seu lugar, o seu espaço no mercado de trabalho. E essas profissões são aquelas com alta qualificação, né? E aí surge a pergunta: como lidar com esses outros 80%, né? O que nos espera em termos de políticas a serem desenvolvidas? Como é que vamos lidar com essa realidade? E aí nós vemos aqui um autor que eu estou citando aqui, o professor Anderson, colega da IAESP, que foi da Fundação Dom Cabral. Ano passado estivemos num congresso muito interessante, um congresso conhecido americano, que durante 3 dias se discutiu exatamente sobre essa indústria 4.0, a educação 4.0, e aí como que vai lidar com essas políticas, como lidar com esses 80%, né? E o que se trabalha, não só lá, mas em vários livros e artigos, na literatura em geral, é que a grande maioria tende a viver de trocas, da economia solidária, do escambo, voltar às trocas, né, do passado, o empreendedorismo, redes de cooperação na comunidade e associações, né? O crescimento também, de acordo com os organismos internacionais, de questões psíquicas e comportamentais, e quais políticas a serem desenvolvidas para minimizar, mitigar o impacto dessas transformações. Políticas de renda mínima, compensação dos baixos salários, assistência voltada para a saúde mental, né? E aí a gente vê, já no contexto no qual nós estamos vivendo, quantas iniciativas interessantes também estão surgindo, várias universidades disponibilizando psicólogos, desenvolvendo aplicativos, né, para tentar atingir e ajudar essa gama de problemas com os quais nós nos defrontamos, né? Mudança também de valores, né? Mudança no menos posse, menos carros, menos propriedades, menos casas, né? O sonho dos jovens não mais necessariamente, principalmente no primeiríssimo mundo, é o ter o carro, é ter os carrões, ou terem a casa própria. É uma sociedade do ter, do consumismo, que está tendendo a dar lugar a outros valores, a economia compartilhada, onde se adota, se abraça modelos que visam muito mais a otimização do que já foi produzido, dos bens produzidos, do que a produção de novos. Então, é compartilhar o transporte público e várias outras práticas. Daí nós chegamos, né, neste mundo, que competências estão sendo valorizadas, quais as competências demandadas para o século XXI. Então, trabalho sobre o futuro do trabalho, né, estudos sobre o futuro do trabalho, afirmam a centralidade das competências digitais. Sim, o mundo que a gente vive é um mundo digital. Quão importante é esse letramento digital desde os primeiros anos de ensino, né?
quão importantes são as competências cognitivas aí entendidas como empreender, saber tocar o seu negócio, iniciar o seu negócio, né? Ser capaz de estar sempre inovando, porque o mundo é de inovação, a gente viu como essa mudança está se acelerando graças a essas inovações, né? E algo também muito importante de se frisar, as competências socioemocionais, ou seja, a inteligência emocional, o autoconhecimento, o autocontrole, o respeito ao próximo, saber ouvir, a inteligência relacional, trabalhar em grupo, porque vai ser muito difícil desenvolver qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de trabalho, de ocupação, sem que seja com parcerias, né? Então, são algumas das ênfases que são apresentadas hoje quando se fala sobre o desenvolvimento de competências. Também, uma outra visão do autor, do Harari, que é um historiador muito famoso e que best-seller aí de vários livros, ele, em 2018, quando trabalhou o tema sobre as 21 lições para o século XXI, como é que ele vê essa questão do desenvolvimento de competências. E, para ele diz que ele é muito difícil prever. E olha que a diferença aí está o quê? Com cerca de 20 anos, né? É muito difícil prever. Então, diferentemente do outro slide, que está trabalhando no futuro de trabalho, que chega a ter um grau de detalhamento bem maior, no caso do Harari, ele diz que não, ele trabalha categorias muito mais amplas, né? Que é coerente com o que ele falou, se é difícil de prever, ele não consegue detalhar. Aí ele fala sobre a flexibilidade, ou seja, a capacidade das pessoas estarem sempre se reinventando, né? Flexibilidade de construir o seu currículo, flexibilidade de estar sempre pensando o que está se demandando no contexto onde a gente vive, né? E ser resiliente, ser resiliente. Agora, no sentido de que não está dando certo, precisa ter força, daí o tal da sociedade emocional, o autocontrole, né? E perceber que não é um problema do indivíduo, é o problema do contexto onde a gente está vivendo. E o passado recente era mais tranquilo. Eu costumo sempre estar mencionando isso para minhas filhas. O mundo que eu nasci era mais tranquilo do que o mundo que está aí, né? Então, o autocontrole que a gente vê que vai convergindo com outras abordagens, e o aprendizado ao longo da vida, que, de novo, não tem nada. Há mais de 4 décadas que se fala, né, que a Unesco enfatiza a importância do aprendizado ao longo da vida. A questão é que, se já era importante, hoje se tornou muito mais importante e que se coloque em prática essa formação. Daí nós chegamos a quais os novos cursos que estão surgindo para fazer frente a essa sociedade 4.0, né? Daí a gente vê que um estudo da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação diz o que a literatura internacional está mencionando, que até 2024 a demanda por profissionais de tecnologia será muito maior do que o número que vai ser ofertado para o mercado de trabalho. Então, tem sentido toda aquela questão do letramento digital, do aprofundamento digital, né? E o que é interessante, o Brasil está muito atrasado em relação a isso. Nos Estados Unidos, há cerca de 200 cursos de ciências de dados e afins, e nós começamos há muito pouco tempo. Então, numa fonte que eu pesquisei no início de janeiro, final de janeiro de 2020, né? Quais os cursos que aparecem, né? Sim, em 2017 já haviam transformado seu curso de informática em ciências de dados, né? Também aliando a matemática e a computação, ou a gente vai ver poucos cursos, né? A gente vê na USP,
A gente vê o curso de graduação de Ciências de Dados na PUC, Anhembi, vemos também Ciências de Dados na PUC Minas, online, e inclusive de especialização em Gestão e Big Data na Fundação Getúlio Vargas, um curso muito recente, que procura aliar as duas coisas, porque bem sabemos que só a tecnologia não dá conta se não tiver uma estratégia, como é que eu vou utilizar essa tecnologia para responder problemas específicos e desafios específicos. É muito provável, isso eu tenho provável, não, eu diria que é quase uma certeza, que se a gente for pesquisar isso hoje, já aumentou muito mais, né? Porque a velocidade, né? E também um está fazendo, um está indo nessa direção, outros também vão nessa direção, e fica muito claro toda uma discussão hoje em dia que o dados é o Midas do momento, ou é o petróleo, né? Quer dizer, porque o tratamento desse dado é o petróleo do mundo que a gente está vivendo, no sentido da riqueza que pode permitir garimpar, trabalhar esses dados para uma melhor performance das organizações e vários segmentos da sociedade, né? Aí a gente chega aqui para o que há de novo com a pandemia. E aí eu trago esse quadro do Edgar Munch, né? O norueguês. E por que eu coloquei esse quadro aqui? Porque eu fui brindada com várias palestras de artistas, lindíssimos os quadros. Então, eu falei assim, esse tema que eu vou falar é um tema de professor, de acadêmico, vamos colocar também a cultura aí, né? E aí eu fui ver qual um quadro que se encaixava, e eu vejo esse aí que se encaixa muito bem, né? Porque esta pintura expressionista, o grito, né? É de uma angústia expressa, uma angústia, um sofrimento que parece reverberar, né? Essa inquietação do artista na tela toda, né? E é este mesmo grito que a gente vê atrás desses números, né? Com hoje no Rio, aqui no Brasil, 48, não sei, mil vítimas do Covid, né? Então é o desespero que a gente está tendo de enfrentar, né? Não tem uma família que não tenha um amigo, um parente que não tenha passado por isso. E é uma verdadeira roleta russa, porque não tem idade, qualquer um pode ser afetado, né? Então, esse quadro, por isso que ele está aí, né? E aí nós voltamos, o que este contexto nos coloca de novo? Eu vejo que somente traz de novo o ritmo da implementação das mudanças, né? E eu já vou discorrer por que a gente fala isso, né? Não sou eu, mas alguns outros colegas de várias outras pessoas, porque a gente está vivendo, a gente sente, a gente pensa, né? Então, a questão do teletrabalho. Teletrabalho já existia, só que era muito mais contido, existe toda uma legislação que estabelece percentual, que estabelece condições para acompanhar o companheiro, a companheira, quando se tratar de criança, né? E aí o que acontece? Chega aí a pandemia, o teletrabalho entra na nossa casa 100%, né? E aí derruba vários mitos, porque não é uma questão de reduzir a qualidade, não se reduz a qualidade do trabalho porque se está trabalhando em casa, né? Se também cai por terra uma série de lendas como quem está em casa não trabalha, como não, né? Trabalha-se muito e às vezes muito mais, porque não tem hora para começar nem para terminar, né? Outra questão que surge, mas que a gente viu que já se falava anteriormente, né? Os programas de renda mínima, aí a gente vê isso aí sendo implementado aqui no mundo, né? E o desemprego, as previsões aí do incremento, do aumento do desemprego, né?
a pandemia aprofundando as desigualdades, ou tornando-as muito mais nítidas. Por que está nítida? Quem são as maiores vítimas da Covid? São exatamente aqueles que não têm saúde, que não têm um plano de saúde, né? Os desafios da migração da educação para a educação remota pelas escolas. E aí a gente tem uma diversidade de escolas, aquelas que estavam num estágio um pouco mais avançado, mas nós temos também várias escolas da rede pública, onde uns têm computador, mas um percentual muito elevado, 1/3, de acordo com o último censo, que é de 2018, 1/3 que tem um computador. Quando tem um computador, às vezes não tem internet, e num ambiente familiar, muitas vezes com muita preocupação, né? E aí, mas também nós podemos perceber, estamos percebendo uma quantidade de cursos, de palestras, de material que está sendo disponibilizado gratuitamente na internet, ou seja, é o lado da solidariedade, né? Os aplicativos, entendendo até a educação, tornando a educação mais ao alcance como um bem público, né? E também o esforço e criatividade dos professores para manter o vínculo com as escolas, que é de extrema importância, né? Por mais que a gente sabe das dificuldades que determinados conteúdos são impossíveis de serem cobertos, é importante manter vivo esse contato da escola, porque a escola, além de alimentar o conhecimento, ela alimenta, né, com o alimento propriamente dito, né, como também ela pode alimentar em termos de acolhimento e até de perceber uma série de fragilidades no âmbito familiar. Eu trago aqui para mostrar todo esse estresse pelo qual nós estamos vivendo, quem está em home office, quem está assistindo lives e quem está dando aula, ministrando aulas, né? Eu trouxe esse slide que eu recebi há pouco tempo e que eu achei de uma extrema pertinência, né? O estresse na quarentena, né? Porque são várias plataformas, e aí pergunto, do que você tem mais medo nessa quarentena? É de errar esses botões, né? A gente mesmo aqui antes já fizemos um treino para que tudo funcione bem, e às vezes está tudo funcionando bem, mas a internet falha. Aí não sabe se é a internet, se é o botão. Não há dúvida que é um motivo, é uma fonte imensa de estresse pela qual nós estamos passando, né? E aí os nossos professores, sejam nas universidades que estão ministrando suas aulas, seja na educação básica, nós que estamos trabalhando à distância, nos defrontamos com essa realidade de muito estresse, né? E aí, já caminhando para o final, algumas lições da pandemia. Uma das lições que eu vejo é que a educação, seja da forma que se utilize, seja a terminologia, educação à distância, educação mediada pela tecnologia, educação híbrida, educação digital, ela veio para ficar. E eu ainda tendo a gostar mais da terminologia híbrida, porque a educação digital ela só se aplica para aqueles que têm o computador, que têm internet. E nós sabemos que muitos alunos da rede pública muitas vezes precisam utilizar outros meios, como a televisão aberta, como, inclusive, a mídia impressa. Não é? E aí a gente se dá conta que uma das lições é que o preconceito com a educação à distância está caindo e vai cair para uma aceitação, mas só que ela nos foi imposta pela pandemia. Não é? Então, eu vejo isso aí como algo favorável que veio para ficar. E também vem desmistificar algumas lendas, como não se pode dizer que o resultado de um curso à distância, seja o nome que se utilize, mediada pela tecnologia híbrida, seja de menor valor do que o presencial. Não há evidências, né, que o presencial
tenha um resultado melhor do que o à distância, né? Os resultados são idênticos. Agora, um fato é que a mensalidade é consideravelmente menor, se bem, tem inclusive pesquisas que foram feitas, né, cerca de um terço, mas também a gente tem que se dar conta que tipo de educação à distância que se está tratando, porque tem várias universidades onde é uma educação mediada pela tecnologia que o valor é o mesmo, porque o professor está ali o tempo inteiro ligado, né, em sala de aula, né, ainda que seja virtual. A valorização dos professores é uma das lições, porque os professores passaram a ingressar nas casas e a gente vê que também estão repletos dos mesmos problemas que todos nós fomos afetados, né? Outra lição, a tomada de consciência na lacuna na formação dos nossos professores no que se refere às tecnologias digitais. Isso é algo que precisa ser trabalhado, né? Fez-se uma tentativa, né, de trabalhar isso em função da pandemia, mas foram cursos muito pontuais, muito mais precisa ser feito, né? Outra questão aí é o lado do trabalho intersetorial, quão importante é que vários segmentos trabalhem em conjunto, né? É algo cooperativo, né? E a escola como rede de proteção que eu mencionei, e a importância da escola estar sempre se comunicando com a família, trazendo a família para dentro dela, né? E aí nós temos o desafio da volta à escola, que vários países já estão voltando para a escola, carregando os seus receios, os seus medos, todo o estresse, né? Mas nessa volta às aulas, é muito importante seguir os protocolos de saúde e ouvir o que as pessoas que têm expertise em saúde estão dizendo, para depois a educação se manifestar e acolher e adotar os procedimentos. E muito importante é privilegiar o acolhimento dessas crianças e desses jovens que vão voltar para a escola, né? Só depois nos preocuparmos com essa avaliação diagnóstica e ver quem aprendeu mais, porque vai estar, como sempre esteve, mesmo antes da pandemia, as pessoas não aprendem igualmente, né? Mas é preciso, sim, identificar para depois poder fazer uma intervenção em termos do preparo dessas pessoas. Como eu mencionei também, a ênfase no ensino híbrido, né? E algo também que é extremamente importante, né, é a valorização e a aplicação das aprendizagens ativas. No mundo que a gente vive, com essas tecnologias digitais que tendem a crescer muito mais, não se justifica mais modelos de escolas, de universidade de séculos passados, né? Onde os alunos ficam de costa, cada um vê a costa do outro, precisa ser muito mais dinâmico, né? Em termos de trabalhar com problemas, trabalhar com projetos, trabalhar o professor sendo muito mais um mentor, né? Em problemas, em questões a serem trabalhadas. E, em síntese, né, ações que se fazem necessárias para minimizar esse impacto dessa trajetória terrível pela qual nós estamos percorrendo, né? Enfatizar, sim, o professor como mentor, muito mais do que como provedor de conteúdos, né? Uma ênfase aí na questão do empreendedorismo social, no empreendedorismo na comunidade, investir na formação e na requalificação. E já encerrando, indo para os últimos slides, os 2 últimos slides, eu também trago uma tela que é a minha favorita, do Van Gogh, né? Mas um ponto em comum com o caríssimo
Carbone, que fez uma apresentação, faz uma apresentação lindíssima sobre a curadoria, mas eu procurei aqui resgatar não só um quadro que mostra o potencial de alguém num contexto extremamente desfavorável, na janela de um hospício, consegue ver o pôr do sol, o nascer do sol num céu estrelado, né? Com cores vivas, com cores marcantes. E aí também eu resgato uma palestra com as letras das nossas músicas, onde trabalha a esperança equilibrista, a esperança em ação. E é isso que a gente precisa ter para dar conta desse momento, desse período que nós estamos vivendo. E aí eu procuro resgatar alguns dos nossos patrimônios, algumas das nossas coisas boas, né? E aí eu menciono o SUS, espero e desejo intensamente que quando a situação amenizar, se valorize, se resgate muito que teve início no sentido de ter essa rede de proteção em termos da saúde, né? Também digo que nós temos, sim, boas universidades. Infelizmente, temos muitas que deixam a desejar, mas temos boas universidades, né? E o importante é manter sempre vivo o papel da universidade, um papel da universidade que dê espaço à inclusão, que respeite a diversidade, porque nós somos essa diversidade. Não é? E tivemos avanços, sem dúvida, com a política de cotas, né? Uma política de cotas que contempla essa diversidade, a diversidade brasileira, resgatar e respeitar a autonomia. Lógico que uma autonomia também respeitando os limites financeiros, mas é papel da universidade essa autonomia, uma autonomia que vai preservar e lutar pela racionalidade, que vai promover a confiança, a solidariedade nos seus alunos, que vai proteger e incentivar a ciência, a cultura e a educação. E agora, realmente, é o último, né? E eu trago, né, a gente tem que valorizar o que é da gente, o que é do Brasil. Trago uma tela aqui, dentro desse contexto, dessa ambiência que a gente, do Carbone, desde o início mencionou, que aqui tem uma série de palestras com diferentes abordagens, né? de uma pintora brasileira, temos que valorizar, que eu acho lindo, então por isso eu estou compartilhando. E trazendo também, como uma mensagem final, uma frase, né, um pensamento do maior escritor brasileiro, o Machado de Assis, quando disse para Capitu: divindade não destrói sonhos, Capitu, somos nós que ficamos esperando ao invés de fazer acontecer. E temos diante da gente muitos desafios, um mundo muito complicado que nos espera, mas nós temos que ter força para vencermos e ir adiante. É isso, Carbone. Vamos abrir agora para um bate-papo, para a interação, para o diálogo. Muito obrigada. Bom, Fátima, obrigado a você por essa apresentação cheia de boas informações, né? Você fez um roteiro para nós que a gente consegue enxergar, né, todo o pano de fundo, e você aborda o lado positivo, o lado negativo, né? Fala da inclusão, da exclusão, e a gente precisa refletir, porque o nosso país é um país paradoxal, né? Nós temos vários mundos aqui dentro, temos o mundo desenvolvido e o mundo super desenvolvido convivendo juntos, né? E aí você estava falando da exclusão, e eu me lembrei do que está acontecendo com alguns jovens da periferia que eu acompanho, e eles simplesmente, sem um computador e sem Wi-Fi na sua casa, eles têm que ir para a escola, pegar o roteiro de estudo e ficar em fila e se colocar em risco, né? Que eles já têm o risco da exclusão permanente ao conhecimento e eles têm que ficar na fila da escola para ficar com o risco de pegar o Covid, né? E aí já começaram a aparecer nas favelas o gato Fi, né? Tem o gato net e agora vem o gato Fi.
E o Gato Net, os jovens do mundo inteiro assistem seriados, e por mais incrível que pareça, os seriados são é a melhor forma de conexão da história humana com a juventude. A juventude em bolhas na internet, só conversando entre eles, isso precisa ser recortado, né, para um conhecimento da sociedade. E o conhecimento da sociedade chega neles através do seriado. É a forma de inserção eles na cultura global e na história do mundo. Isso é engraçado, quem ressaltou isso foi o Ítalo Cajueiro, um cineasta importante que fez uma palestra aqui, ele dizendo essa questão, né, que o jovem contemporâneo é feita a inserção dele nos valores da sociedade humana através dos seriados. Quer dizer, como é que a favela vai ficar sem seriado, né? O Gato Net é um bem ou é um mal, né? Eu não sou a favor de quebra dos direitos do copyright, porque eu não posso defender isso, mas eu tenho que defender, nós temos que defender a inclusão do jovem no mundo, né? E agora o gato Fi, né? Que é você eles irem arrumar um jeito de quebrar as senhas da internet para eles poderem estudar, né? Para eles não ficarem fora da escola, né? Porque se eles podem não ter um computador, mas a mãe tem um celular, alguém tem um celular e eles precisam fazer a conexão com a escola, né? Então, acho que você lembrou muito bem todas essas questões que são importantes para a gente refletir. A gente fica refletindo só como que a gente faz a inserção de quem já está inserido, né? Agora nós temos que fazer a inserção de quem, né, acabou de se contextualizar no mundo físico e agora de novo foi excluído do mundo digital, né? Bom, as perguntas já chegaram e as perguntas são muito interessantes. Fátima, eu tenho várias e a gente vai com calma aí colocando todas elas. A primeira pergunta que faz, e tem muita gente, tem gente de fora aqui, estou com gente da Alemanha aqui te assistindo, e gente, agradeço aí o pessoal que está em outros países vendo a gente. A Ana Celano, ela pergunta, Fátima, em sua opinião, como ficará o cenário da educação superior no Brasil no pós-pandemia? Quais serão, né, o que ela chama de ganhos e perdas, né, dessa nova conjuntura? Agradeço aí a pergunta da professora Ana, uma professora muito querida, professora do IPMEC. E aí, Ana, eu vejo que as universidades, têm universidades e têm universidades, né? Muitas universidades já saíram, não quer dizer, numa mesma universidade tem algumas áreas que realmente já colocaram em prática desde o início, pararam uma semana para poder realmente equipar os professores, né, para poder fazer essa tomada de posição. Então, essas vão realmente, estão cumprindo o seu conteúdo, estão realmente apresentando e desenvolvendo suas aulas. Inclusive, eu vejo que onde você atua é uma dessas instituições privilegiadas, né? Mas, recentemente, saiu uma ampliação de um decreto dizendo que vai ficar remotamente até o final do ano. Então, eu já vejo várias outras instituições, né, tendo que realmente agora, né, colocar em prática os cursos. E eu vejo como ganho o resgate, mais do que o reconhecimento da educação à distância. Eu vejo com a possibilidade de você atingir um público muito maior, porque vai ser um público agora que vai estar bem mais empobrecido, e que anteriormente as instituições tinham muito receio, muito preconceito por N motivos. Eu acho que isso agora vai precisar ser repensado, veio para ficar. Muito bom. E aí, uma outra questão importante, quem fala é a Lígia Costa. Lígia Costa. A Lígia Costa está na Alemanha, pelo que ela fala aqui, e ela faz mais uma pergunta no campo da educação. E aí que nós tivemos hoje a saída do atual ministro da Educação, esse ministro muito polêmico e tudo, que discutia muita coisa, mas
talvez questões importantes de inclusão não vinham à baila do debate, né? E aí eu quero até usar esse canal para deixar uma proposta para o próximo ministro, para que ele entre, faça uma parceria com as empresas de telefonia para que ofereça Wi-Fi de graça às favelas enquanto perdurar essa pandemia, para dar acesso para esses jovens poder estudar em casa, que é uma coisa simples, que também não é tão caro e que podia ser feita. A Lígia Costa fala: professora Fátima, avalie por gentileza esse eixo jovem, escola, família. Falo isso porque, mesmo aqui na Alemanha, com todos os alunos tendo acesso à internet e atenção na escola, os pais estão reclamando. Minha querida professora Lígia, é uma professora brilhante, fazendo pós-doutorado lá na Alemanha, é uma privilegiada, e é importante também que está trazendo esse retorno aí de uma realidade muito mais favorável, né? Eu vejo, Lígia, que estão todos muito estressados, né? Estão todos muito estressados e muitos não se dão conta que tiveram, utilizando a metáfora do avião, né? Tiveram de entrar no avião com ele já voando. Né? E isso, de forma nenhuma, não é fácil. Né? Eu vejo que, mesmo com toda a dificuldade, vai ter mais diálogo, porque entrou o professor na sala de aula. E muitas vezes a gente vê relatos de alunos que chegam e dizem assim: professor, eu preciso sair agora porque meu irmão vai fazer uma prova num computador só. Né? Então, eu acho que o que precisa muito desse momento, muito mais do que se trabalhar em conteúdos, é trabalhar no acolhimento, se dar conta da fragilidade, tanto dos alunos como dos professores, né? E tentar chegar numa conta de aproximar. Eu não vejo em nenhum do país, ainda dos mais desenvolvidos, condições de cumprir os conteúdos, né? Porque ainda que tivesse uma educação de primeiríssimo mundo, as pessoas estão muito sofridas, estão muito preocupadas, muito debilitadas. Então, eu acho que é um momento muito mais de acolhimento. Depois a gente recupera esse conteúdo. Não significa que com isso está sendo boazinha com os alunos, não é nada disso. É o lado humano, é o lado realmente muito, muito triste que nós estamos passando. Fátima, eu estou aqui com o Vinícius Correia. O Vinícius Correia, ele é da PGT, Procuradoria Geral do Trabalho. Conheço ele, inclusive fez mestrado na FGV, aqui em Brasília, talvez tenha sido seu aluno, não sei se você dava aula aqui também em Brasília, no mestrado da FGV. E o Vinícius faz um trabalho belíssimo na área de gestão de pessoas aqui na administração pública de Brasília, como vários outros gestores, né, de vários órgãos, na área principalmente na área de gestão de pessoas, que estão com a gente. E ele pergunta uma questão importante sobre a EAD das universidades. E antes de fazer a pergunta dele, eu quero te confessar que, quando eu pensei nesse evento, eu falei: eu vou procurar algumas universidades ou grandes faculdades para me fazer parceria. Não vou falar o nome das faculdades por uma questão de ética, mas uma delas, muito importante, virou para mim e disse assim: não, mas uma live, um conjunto de lives com esse porte, nós temos que pensar. Nós temos que ver qual é a tecnologia, nós temos que estudar, nós temos que chamar um monte de gente para reunião, nós temos que pensar quem vão ser, nós temos que pensar o tema. Aí eu falei: não tem que pensar nada. A tecnologia é Zoom, YouTube ou Instagram. E os temas são os temas da quarentena. Não tem que pensar nada, e temos que fazer agora, porque as pessoas estão em casa agora. E as pessoas riram na minha cara, né? E não apoiaram a live. Quer dizer, eu tive 90% de quem eu procurei, eu tive falta de apoio. Não que eles tenham que me dar apoio, não é isso que eles dão apoio porque eles quiserem, mas essa questão de que os caras não estão preparados para agir de maneira tempestiva, né? E o Vinícius faz uma pergunta interessante. Ele fala: de um dia para o outro, as universidades públicas perderam toda a experiência de anos e anos de pesquisa em AD. O que está acontecendo?
Olha, eu vejo que as universidades públicas, com algumas exceções, né, é, realmente teve essa questão do tempo de ficar guardando, e isso não ocorreu em algumas universidades privadas. Mencionei uma porque foi a professora que fez a pergunta, mas existem várias outras, né? Privadas, confessionais, que realmente colocaram em prática e fizeram acontecer, né? Porque a possibilidade do desemprego estava aí, como estava também, e está já acontecendo no caso da educação básica mesmo em vários segmentos, né? Então, o que eu vejo em algumas públicas, muita discussão em função daqueles que não teriam acesso, né? É, mas com todo respeito, porque as pessoas têm o direito de pensar e de agir de forma variada, né? Eu já mencionei aqui que eu sou entusiasmada, acredito muito na política de cotas, tem material escrito me posicionando em relação, mas eu vejo que existe várias formas de você atuar com esses alunos. É óbvio que vão ficar, a desigualdade vai aumentar, mas não pode ser a discussão só da isonomia, porque agora, provavelmente, que já se passaram 3 meses e que o decreto, a norma foi expandida até o final do ano, não vai ser possível continuar. Então, muitas já estão se posicionando, apesar de várias discussões, porque sempre vai ter muita discussão, como teve também aqui no Rio de Janeiro. Eu sou do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, quando foi implementado no ensino básico essa educação remota. Houve muita discussão porque faz parte, né? As pessoas pensam diferente, se posicionam de forma diferente, né? Então, não sei se eu respondi a sua questão, mas vejo que tem muito essa discussão de como é que a gente vai fazer com aquele aluno que não tem, que não consegue, né? E aí tem formas depois, inclusive, no retorno, se dar muito mais ênfase a essas, daí porque a tal da avaliação, né? Essa avaliação diagnóstica para saber em que estado está. Né? E os alunos, é verdade que diante de determinados conteúdos que são apresentados, vão reagir de forma diferente. Né? Essa é a forma como eu vejo, não sei se eu respondi a sua questão. Mas aí, com o Carbone, fica algo interessantíssimo de ouvir os professores de diferentes segmentos, né? Sim, com certeza. E de diferentes, né? Onde que eles estão atuando? Como é que se deu isso? Né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu fiz um exercício rápido aqui de educação à distância baseado em lives interativas, e o resultado foi espetacular, né? Eu não imaginava, né? Eu entrei, para ser honesto, não acreditando muito de que ia ser muito bom. Eu achei, não, vai ser razoável porque eu quero me dedicar. Mas foi muito melhor do que eu esperava, né? Então, é possível você fazer uma educação à distância de boa qualidade e você avaliar essas experiências que estão acontecendo, que são fora dos padrões clássicos que as pessoas estão acostumadas, né? Quando você faz uma educação à distância rígida, ela tende a ser muito ruim. Eu estou aqui com a presença do Enio Queijada, que é um profissional do Sebrae Nacional. Então, o Sebrae Nacional tem um papel extraordinário nessa retomada, né? Porque, como você falou, você tem uma quantidade de gente enorme que vai ficar excluído do mercado, e esse pessoal vai ter que se virar, vai ter que vender alguma coisinha em algum canto, né? Porque tem que comer, né? E o Enio é um profissional que se dedica a isso há muitos anos. Foi meu colega, quando eu me aposentei no BB, fiquei uns anos lá no Sebrae Nacional. E ele fala, professora, excelentes insights que a senhora coloca para nós. A propósito, como a senhora vê a questão da produtividade do trabalho do professor e o que é medir isso na sua visão? Claro que isso tem a ver com a questão da meritocracia, né? Como é que você vê isso?
Bom, é muito boa a sua pergunta, obrigado pela pergunta. Essa produtividade, isso é um problema, né, eu vejo até como um problema que se discute muito na CAPES, isso tem que ser valorizado, a pesquisa em primeiro lugar, né? Eu vejo que é muito importante, sim, que se dê muita ênfase à importância da pesquisa, até porque a universidade ela se define como a interação entre a pesquisa, ensino e extensão. Mas é preciso também valorizar muito o ensino, né? O se dedicar, o ensinar, e muitas vezes os professores preocupados em atingir as suas metas, a publicação, não quer um maior compromisso com as aulas, porque é muito mais valorizada a pesquisa. E na questão da produtividade, eu vejo em termos de mudanças mais recentes, um esforço que eu espero que continue com muita intensidade, de privilegiar esse retorno para a sociedade, ou seja, o que eu vou fazer com essa pesquisa? Que ganhos, que retornos se tem para a sociedade? E hoje em dia eu vejo que a produtividade está muito mais em publicar em jornais excelentes, né? E que muitas vezes só o artigo, a contribuição de muito valor, mas ela é lida pelos próprios colegas. Vejo que precisa ser colocado diferentes pesos, né? Ou diferentes linhas, valorizar muito aquele professor que é muito bom em sala de aula e quer ficar, que tenha este peso nessa, e aqueles que têm um retorno para a sociedade no trabalho que faz, como algo que precisa ser valorizado. Fato, eu também, o pessoal aqui está batendo, está discutindo aqui no chat, né? Está tão interessante que o pessoal está discutindo entre si aqui uma série de questões que você está abordando, né? Mas aí tem gente aqui te perguntando para você falar mais. As instituições de ensino superior públicas, a sensação que tem é que elas estão meio paralisadas nessa pandemia. Elas não se colocam, elas não estão se colocando. O que está acontecendo? Será que isso é problema político? É falta de gestão? Ou elas não conseguem se adaptar à crise da sociedade? Qualquer crise que a sociedade possa viver? Olha, é uma pergunta muito difícil, né? Por que não estão se posicionando? Eu acho que estão se posicionando, porque o próprio fato de poucas, né? Eu vejo, por exemplo, a USP, algumas, e só agora provavelmente vão começar, isso conversando com colegas, né? A realmente trabalhar o próximo semestre, né? Já mostra que está se manifestando numa orientação que está com base nesse discurso que muitos não têm, que não tem a tecnologia, que não tem isso, vai aumentar as desigualdades, né? Agora, o que eu vejo de uma forma mais ampla é que a educação, nesses momentos que a gente tem passado, está muito crítica, né? A gente vê a própria saída do ministro, mas antes de sair, questionando a autonomia da universidade, querendo indicar os reitores. Então, as pessoas também estão muito mobilizadas para apresentar respostas para essas situações que realmente são difíceis de a gente acreditar, mas que estão acontecendo, né? Então, é ficar muito envolvido como cada dia tem uma surpresa, né? Hoje mesmo saiu aí uma revisão uma instrução normativa, um decreto, onde estava questionando uma norma para incentivar ou dar um espaço para que a diversidade
da nossa população, né, tenha cotas também no âmbito dos mestrados, né? Então, quer dizer, aí já mobiliza muito as pessoas da área pública, uma forma que eu vejo. E o pessoal está insistindo aqui nessa questão das instituições de ensino superior, claro, né? Porque a expectativa social em cima delas no Brasil é enorme, né? Em função de todo o contexto que elas têm na sociedade brasileira, né? Principalmente por ser entidades suportadas economicamente por todos nós, né? Então, a Soraya pergunta para você o seguinte: você comentou que foi preciso pegar o avião já em movimento. Você concorda que a maioria das instituições de ensino superior não estavam preparadas? E volta à questão. Aí ela fala de uma questão interessante. Os docentes passaram a reconhecer a diferença das metodologias ao colocar em prática dentro desse contexto de pandemia, principalmente na área de AD. Você acha que foi isso? É esse o grande ganho? Eu acho que isso é um ganho. Eu acho que isso é um grande ganho. Agora também já vou me posicionando. Eu sempre fui entusiasmadíssima pela educação à distância. Há mais de 20 anos que participo, frequento os congressos da ABED, que tem feito um trabalho muito bonito em prol da educação à distância, nas suas várias modalidades, e havia muito preconceito, né? Agora que isso tende a diminuir, porque as tecnologias estão entrando na nossa vida, em todas as dimensões, né? Então, muito professor despreparado porque também não tinha terreno para se preparar, né? Não era valorizado. Durante muito tempo, o MEC estabeleceu só pode ser 20%, tantos por cento, o corporativismo, os medos, então não avançava, e agora teve que avançar. Fátima, nós estamos com uma centena de pessoas fidelizadas na palestra, mas a gente tem aqui centenas de pessoas que entram e saem, né? Porque você sabe qual que é a dinâmica de uma live. Ocorre que, você vê, nós estamos aqui face a face, todo mundo aqui está face a face com você, é como se você estivesse falando para cada um e ninguém está deixando, nós não estamos deixando ninguém sem resposta. Você vê que a possibilidade de interação é extraordinária, né? O Zoom, em paralelo com o YouTube, com o Instagram, eles resolveram o problema de tecnologia. E mais, vai melhorar mais ainda, né? A qualidade. Então você vê que não há mais problema de tecnologia se a gente tiver acesso a um computador e a uma banda larga aqui de boa qualidade, né? Concordo Então, integralmente com você, concordo, Carbone. e você vê que eu mesmo, para mim, foi a surpresa, né? Foi o que me motivou a fazer a live foi quando eu fiz um curso à distância baseado em live. Eu falei, não, cara, tô pronto para essas lives, porque é muito bom esse negócio, né? Bom, a Uhum. Patrícia Dachar fala, Fátima, os alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que você conhece, que é uma grande universidade, referência do país, já perderam um ano. Ela alega isso, eu não sabia, parece que deve ter tido um regulamento lá. Pois a reitoria já declarou que não haverão mais aulas em 2020. Aí ela pergunta, o que você pensa sobre isso? É uma pena, né? É uma pena que isso ocorra, porque, como eu mencionei, vou frisar mais uma vez, ainda que o conteúdo seja deficiente, né? E vai ser, não tem como passar todos os conteúdos, seja de qualquer ano, qualquer série, não tem como. Mas principalmente quando o terreno está muito doloroso. Então, precisa ter um contato, preencher a cabeça desses jovens, mandar ler livros. Em último caso, ler livros. Como quem que não tem livro? Tem quantos livros aí já baixados gratuitamente, entendeu? Então, tem que ter esse tipo de esforço desde o início. Não precisa ter algo de ponta. Agora, o que, que acontece? É muito mais trabalhoso você ter que adaptar com essas mudanças. Eu vejo com muita tristeza, né? Esse, pelo menos, não ter aproveitado alguma coisa neste período. Né? E também eu vejo muita informação que não chega.
porque o MEC coloca... E também aqui não é nenhuma crítica, né? Eu critico outras coisas, como acabei de fazer a crítica em relação às cotas, mas é que são mudanças muito intensas. Aí, de repente, diz que as aulas vão precisar ser compensadas, né? Mas vai compensar, você já teve greve de 3 meses, 4 meses, aí aumenta o período, a carga horária no dia, dá aula no sábado, avança pelo janeiro, a gente sabe que acaba não funcionando, né? Os conteúdos não são passados, mas alguma coisa é passada, né? Agora, quando passa desse período, como vai fazer? Aí é perda mesmo, aí é perda mesmo. E só nos resta lamentar, né? Lamentar, porque alguma coisa poderia ter sido trabalhado com os alunos. Alguma coisa. Crianças, jovens, que ainda nessa fila que você mencionou, que é uma pena, que socorro, a gente sabe que vai ocorrer, porque até muitas vão em busca da sua alimentação, mas qual é o espírito? É de manter o vínculo, manter o contato. Às vezes dá essa aglomeração, como deu a aglomeração para buscar os recursos, né? Está todo mundo nesse processo aí de aprender. E eu agradeço muito aí a Patrícia, também é uma pessoa muito querida, professora da Fundação Getúlio Vargas, uma formação muito boa jurídica, e é muito bom tê-la aqui conosco. Fátima, eu vou fazer mais uma... Eu vou contar rapidamente uma história para você sobre a questão da EAD no Brasil e para a gente poder discutir um pouco mais isso, que parece que é a grande questão na educação, como que a gente opera com o ensino digital, né? Então, há mais ou menos cerca de 17 anos atrás, o Banco do Brasil levou ao governo um projeto de universidade aberta, parecido com a Open University. A ideia era fazer com que todos os funcionários do Banco do Brasil tivessem acesso a uma graduação, né, de uma universidade pública à distância. Porque a gente tinha, à época, cerca de 40 mil funcionários que ainda não tinham feito graduação. Então, isso era uma expectativa nossa, porque a gente sabia que a indústria bancária é uma indústria de pós-graduação. A gente precisa que o funcionalismo tenha currículo de pós, né? Lato sensu, não estrito, mas de pós. E se eu tenho um funcionário que só tem graduação, eu tenho que resolver. E não adianta comprar a graduação de baixa qualidade. Levamos ao governo essa proposta, falei, vamos soltar um projeto, né? Nesse projeto, a gente forma o pessoal do banco, começa também com parte da comunidade e depois a gente universaliza. E o governo comprou a ideia. Mas o governo ele tinha poder para botar a ideia no papel, mas a questão administrativa, que era fazer os reitores se juntarem em torno do projeto, não é fácil isso. E quem fez isso foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil coordenou essa engenharia administrativa e relacional para que a Universidade Aberta Brasileira ocorresse. E a GV teve um papel, em que pese que ela não entrou, porque não era uma universidade pública, a GV teve um papel importante, porque tudo isso só foi possível porque a GV, a PUC e a USP de Ribeirão Preto que montavam cursos à distância de pós para o Banco do Brasil em larga escala. Então, a gente tinha uma referência, a gente era uma referência em tecnologia de EAD para curso de pós-graduação. Então, foi a gente passar esse know-how junto com a expertise da Universidade Federal de Santa Catarina, que era top no tema, né? Para que a gente iniciasse esse projeto, e foi um sucesso. A Universidade Aberta Brasileira nasceu e eu projetei que em 20 anos nós poderíamos chegar a 1 milhão de alunos. Essa era a minha expectativa. Eu queria 1 milhão de alunos fazendo cursos de graduação à distância nos temas que fossem possíveis. Claro que você vai falar em medicina, medicina é um tema mais complexo para você operar à distância. Talvez parte à distância, grande parte presencial, né? Mas em alguns temas, não, isso é possível. Você vai trabalhar história a gente pode trabalhar um curso de graduação em história de maneira muito tranquila, à distância, né? Se pode fazer parte presencial, maravilha, mas se não pode, dá para rodar, né? Ele à distância. Então, o projeto foi um sucesso, formou-se inicialmente 10 mil funcionários do banco, com mais 10 mil da comunidade, no projeto piloto, e depois o governo institucionalizou, né? O pessoal do banco prestou concurso para entrar, não foi encaixado, porque não podia, porque a lei não permite, mas a gente preparou o funcionalismo
né? Milhares de funcionários prestaram, uma parte foi aprovada e fizeram curso. Bom, aonde está a Universidade Aberta Brasileira hoje? Que poderia hoje ser um show e está dando uma referência de educação à distância para todas as escolas. Já poderia ser a referência de metodologia, né? Então, eu pergunto para você, nós vamos... É essa a direção? Esse ministro, novo ministro da Educação que vai entrar, ele tem que... Isso deve ser o foco dele? Eu sei que são muitos os focos, porque a sociedade é complexa, mas se hoje você fosse ministra, quais seriam os principais eixos para a educação brasileira? O que você pode contar para nós? Um dos eixos seria exatamente isso, até porque nós já estamos envolvidos com essa tecnologia, cada vez mais estamos envolvidos com isso, estamos nesse tipo de indústria 4.0, que isso aí só tende a crescer, né? Tem um potencial imenso de fazer chegar o conhecimento. Quando você se dá conta que após pandemia, esses jovens, esses estudantes, né, vão precisar de ter suas aulas presenciais, porque sempre vai precisar preservar a aula presencial, mas precisa da educação à distância, do contraturno, em outros turnos para poder estudar. Nós temos uma escassez de professores de física, de matemática, né? Porque as pessoas não querem ser professor, né? Não é valorizado o professor. O salário é muito baixo, quando consegue, passa em outra coisa, arranja um outro emprego, larga isso aí, infelizmente, né? Então, se você conseguir, se eu tivesse uma posição de poder valorizar, sem sombra de dúvidas, iria enfatizar muito o ensino à distância, né? E é verdade que nós temos aí uma quantidade imensa de carências. Um outro que eu mencionei aqui, mas aí não é mais no plano da educação, o resgate do SUS, como não? Olha aí, está mostrando, nós estamos vivenciando essas realidades, né? Eu vejo, sim, e para formar professores, que foi, inclusive, uma das propostas da Universidade Aberta, foi de tentar formar esses professores. Agora, infelizmente, a vaidade dos nossos governantes, seja de que partido em geral, a vaidade faz com que se descontinue e mude de nome. Às vezes a política é quase a mesma, ou às vezes é só um puxadinho, então, e muitas vezes nisso se joga tudo fora, todo um trabalho que foi realizado. Eu vejo que provavelmente, espero que sim, vai se resgatar essa experiência. E aqui no Rio de Janeiro também, várias universidades já fizeram consórcio para promover, para possibilitar uma educação, ainda que não seja a educação do sonho das pessoas, mas de possibilitar o acesso ao conhecimento, à educação e ao mínimo de dignidade que as pessoas merecem. A Patrícia Nachar, ela tá dizendo aqui o seguinte, ó, eu não conheço a Patrícia, mas ela fala o seguinte: essas lives não serão aproveitadas pelas universidades. A reitora, não sei de qual universidade ela se refere, deu entrevista no jornal sobre isso. Já foi decidido que eles oficialmente não irão adotar um online, né? Eu não sei como é que é possível, como uma reitora pode falar uma coisa dessa, mas tudo bem. Realmente é triste imaginar que as universidades não vão se adaptar com agilidade a esse novo cenário. Mas Fátima, nós estamos aqui com 1h30 de live, que é mais ou menos o tempo que a gente prevê, né? Que as pessoas, a partir de agora, vão para casa, vão jantar, vão descansar, e o tempo nosso já está se encerrando. Então, eu quero aproveitar para agradecer muito a sua participação, viu? O pessoal aqui foi muito interativo, fez muitos elogios a você, né? Eu te revi, para mim é sempre uma emoção rever um professor da escola que mudou minha vida. Eu participei, eu estudei em todas as escolas do mundo, né? Porque o Banco do Brasil me deu a chance de eu fazer tudo que eu queria. Mas a escola que mudou minha vida foi a sua, né? Que você é professora. É engraçado essa questão, né? Que a escola que muda a tua vida é a escola que te acolhe e que tem gente que te orienta. Porque se pode ter gente boa, mas se não te acolhe, você não tem a capacidade de aprender, porque não há,
né, essa emocionalidade. O conhecimento tem que vir com emoção, né, com discernimento, né, com dicas boas. Isso pressupõe o professor ter esse amor pelo aluno, né? Então, volto a agradecer pelas aulas que você me deu e todas as aulas que você vem dando com muito amor aí durante tantos anos que você está na FGV. E aí eu só pedia para que você agora fizesse a última manifestação a esse público, né? Também dando para eles um pouco de força nesse momento de quarentena que todos nós estamos aqui reclusos, né? Em nossas casas ou em nossos escritórios. Temos que ter muita força, ir em frente, ser resiliente e, como todas, a maior parte dos slides que eu apresentei aqui, jamais desistir de estudar, acreditar na ciência, na educação, na solidariedade. Quanta coisa bonita que a gente também tem visto nesse tempo aí de pandemia, né? Quantos dispositivos não têm sido criados até para tentar ajudar nessas comunidades. Então, isso aí eu acho que está muito ligado à educação. Por isso, seja qual for a sociedade, é muito importante que tenhamos instituições, mas várias, não é um privilégio, não é um espaço só das universidades e das mais formais. Está surgindo aí uma quantidade de tipos de universidades corporativas, de escolas de governo. Isso é muito bom que isso ocorra, né? Ou presencial, ou online, mas o importante é que as pessoas continuem estudando e que amanhã seja melhor do que hoje, né? Com muito equilíbrio, com muito controle. E a minha palavra final vai mesmo para o Carbone, para parabenizar todo esse trabalho, mais de 20 ou 30 lives, e agrupando de uma forma muito... Hã? 37 lives. 37 lives. Olha só, numa época dessa de pandemia, é um presente para a sociedade, né? Mas ele é assim mesmo, ele é mega empreendedor, né? Ele é mega empreendedor. Então, pessoas assim com seu perfil, Carbone, é que nós estamos precisando. Na universidade, nas instituições públicas, seja onde for, mas fazendo pela sociedade. Muito obrigado, foi muito bom participar aqui com vocês. A honra foi toda nossa. Muito obrigado. E eu lembro às pessoas que estão com a gente aqui, nós temos ainda mais de 80 pessoas com a gente nos ouvindo, que amanhã, às 10 horas, nós vamos ver um cara que pintava muro para ser ouvido, né? E o cara é um gênio, porque é um pintor, é um artista plástico, é um desenhista extraordinário. Mas ele, para que a sociedade pudesse ouvi-lo, ele ia para os muros, né? Depois fez umas histórias em quadrinho e, de repente, o Correio Brasileiro capturou esse menino e começou a dar espaço para ele, né? Mas o tipo da pessoa que consegue derrubar muros para poder, né, conseguir mostrar que existe. Então, ele vem agora aqui já famoso, ele vem agora aqui com toda uma história bonita e ele vem contar essa história de desenvolvimento que, com certeza, também é baseada inicialmente na exclusão, né? Então, vocês todos estão convidados aí a participar, viu? Se você puder estar com a gente, vai ser uma honra. Olá, um modelo de superação, isso que a gente precisa de ter exemplos para os nossos jovens, né? Alguém que é possível acontecer e aconteceu. Exatamente. E vai ter também um produtor aqui conversando com a gente sobre a febre das lives. Claro que claro que as lives elas surgiram, né? E ele está pensando em organizar. E imediatamente, como ele é empreendedor, ele montou uma empresa para ajudar as pessoas a estruturar lives rapidamente e colocar o seu produto ou a sua fala em contato com as pessoas. Então, ele vem aqui contar essa experiência que surgiu nesses aí 90, 100 dias que nós estamos vivendo de reclusão. Então, pessoal, vocês estão todos convidados. E eu, por fim, tenho que fazer agradecimento às instituições que nos apoiam, né? Então, eu tive muito apoio do Uniceub aqui, a universidade aqui de Brasília, que nos ajudou bastante. Quero agradecer ao Seibin, que é a melhor empresa para mulher trabalhar no Brasil, viu? Não é só esse ano, não, é todo ano. A presidente do Seibin é uma pessoa que foca a empresa dela em desenvolvimento humano. Quero agradecer à BRH, que sempre apoia iniciativas nessa área, e o Marcelo está me ajudando, né,
com a organização das lives. Quero agradecer também à PABB, que cuida de crianças portadoras de necessidades especiais, nasceu no Banco do Brasil e hoje ela tem um papel maravilhoso aí junto com as crianças. E quero agradecer a Inteleto, que é uma empresa de consultoria que opera com curadoria de conhecimento e que, de uma maneira, nos inspira nesse tema. Então, obrigado a todos, obrigado a todas, uma boa noite. E, Fátima, fica com Deus, obrigado, e a gente se vê brevemente, se possível. Beijo. Tchau.